Todo mundo fala de casamento, das memórias, do frio na barriga, do que mais, Maria? Tudo que a gente vive nesse dia, de quanto é especial, as palavras, a família, os votos, a celebração. Mas ninguém fala de que quando as coisas dão errado, tudo vai buraco abaixo. E é por isso que a gente está aqui hoje. Hoje a gente vai contar a história de um casal. Olha só, Maria. E é uma história verdadeira. E eu sinto muito por isso, porque ninguém merece passar por isso. É uma das que mais me doeu, sabia? Eu acho que é uma das que mais me doeu até agora também. Que é um casal que tinha tudo, tudo. O dia foi perfeito, eles viveram da melhor forma. Mas eles ficaram sem as memórias desse dia. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Por Trás do Sim, o único podcast que conta a verdade nua e crua por trás do mercado de casamentos. E hoje a gente vai contar uma história péssima, triste, horrenda, que na verdade eu não gostaria de estar aqui nessa posição para contar para vocês. Eu sou Ana Pisol, sou host aqui do nosso podcast, sou mentora de negócios de casamento e também sou fornecedora de casamentos. Estou aqui com a Maria, nossa super co-host. Eu sou a Maria Constanza, sou especialista em beleza de noivas e com a Ana vamos mostrar para vocês os bastidores deste mercado de casamentos, porque noiva, existem fornecedores incríveis, lindos, nota 10 para o seu casamento, mas existem pessoas também que não deveriam estar aqui e aqui você descobre quem é quem. Até porque o nosso mercado precisa mudar, não é mesmo, Maria? E é contando essas histórias e as pessoas ouvindo essas histórias que o mercado realmente vai ficar cada vez mais profissional. Não só para os noivos, mas por eles. Sim. Não é verdade? A gente torce, né? Então hoje a gente vai contar a história da Gabi, que não é a Gabi, porque a gente precisa manter a privacidade de cada um que tá aqui dentro. Mas vamos lá. Ai, que triste. Isso é triste, né? A gente dá risada, mas é uma risada de nervoso, né? Não, essa história é pesada. Porque quando tudo acontece de ruim, mas, ok, deu pra driblar, contratou outra pessoa 10 dias antes. Exato. Ok, tá bom, foi ruim. Mas aconteceu, ótimo, perfeito. Depois você lembra, mostra as fotos, dá risada. Mas essa de hoje é... A gente tá mudando o formato do podcast, inclusive hoje, tá? Fazendo comentário antes da história. Sim, é porque é horrível, é nesse nível de horrível. E sabe o que é mais horrível? É que é um tipo de coisa que acontece muito mais do que a gente imagina. Quantas noivas suas você tem histórias parecidas? Aliás, eu como noiva vivi algo parecido. Então, sim, realmente é muito triste. Vamos lá. Meu nome é Gabi e eu achava que tinha feito tudo certo. Todos os fornecedores pagos, tudo confirmado, cada detalhe do nosso casamento foi pensado com muito carinho. O Léo, meu noivo, que hoje é marido, até brincava dizendo que eu fui virando uma produtora de eventos durante esse processo. E no grande dia foi realmente tudo mágico, pelo menos até a gente descobrir a verdade. Depois da festa, viajamos para nossa lua de mel radiantes. A gente ria, lembrava de cada momento e estávamos muito ansiosos para ver os registros desse dia. Mas os dias foram passando e nada. O fotógrafo tinha sido indicado por amigos e parecia ser super profissional. Ele começou a nos enrolar. Dizia que estava editando, depois dizia que tinha um problema técnico e só depois, com muita insistência da nossa parte, ele confessou. Perdeu mais de 80% do material e o pior, isso aconteceu durante o casamento. Meu Deus do céu, essa parte eu não sabia. Como assim? A câmera dele travou, ele não tinha backup, não tinha uma segunda câmera, não tinha plano B. Enquanto a gente dançava e sorria, as nossas memórias estavam sendo apagadas. Meu Deus, que horror. Tentamos conversar. Ui, me deu um arrepio na coluna, que horror, horrível. que horror, que horror. Isso não vai acontecer com você, você está super, Amém. super assegurado com seus fornecedores. Tentamos conversar, fomos muito compreensivos, mas ele não foi. Ele foi ríspido com a gente, nos tratou mal como se a culpa fosse nossa. Não teve nenhum pedido de desculpas, não teve solução. Tá parecendo eu. Solução. Só silêncio durante meses. A gente teve que tirar print do vídeo do casamento para ter alguma imagem daquele dia.
Até hoje me dói lembrar que a maior parte das nossas fotos simplesmente não existe. Eu não acredito. Sabe qual que é o pior? O pior é que esse tipo de história de perca de material é uma das histórias que a gente mais ouve acontecer. E não é minha área, mais uma vez falando, mas backup, gente. Acho que não precisa ser sua área pra você entender que é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Esse dia não vai voltar. Essa noiva, ela pode fazer tudo de novo. Digamos que assim, ó, num mundo muito ideal, todos os fornecedores se comovem com a história e falam assim, não, vamos fazer um casamento de novo pra você. Vamos fazer de novo, marca uma nova data, vamos arranjar um novo fotógrafo e vamos fazer acontecer de novo. Não vai ser igual. Não. Nunca vai ser igual. E ainda bem que ela tinha vídeo, porque quanta noiva decide não ter vídeo? Nossa, que isso foi a maior bênção. Eu fico pensando, né, se fosse comigo, eu conheço a pessoa, né, a noiva que escreveu essa história. Ela era sua noiva? Ou Amiga não? minha. Amiga sua? Uhum. Nossa senhora. E aí eu fico pensando em mim, né, porque eu tô noiva agora, meu casamento ainda não aconteceu. E pra quem não sabe, eu não sou brasileira, eu venho de outro país. Então, eu penso, é todo um rolê pra fazer acontecer um casamento, não só de financeiro, mas energia, disposição, fazer visita, escolha, falar com o fornecedor, é muita coisa. E família que se move e que chega e não sei o quê. E você não tem um registro. Mentira, tem um ou outro, né? Até do vídeo. Mas fotos que são. A gente sempre fala isso. O maior investimento que você tem que fazer, pelo amor de Deus, cerimonialista e foto. Cerimonialista e foto, ou vídeo, né? O que seja do audiovisual do casamento. Porque a cerimonialista é o que vai fazer acontecer. E foto e vídeo é o que vai registrar. Exato. Ok, sei lá, seu bolo queimou, sabe? Qualquer outra coisa pode acontecer. Mas você lembra. E isso que a gente falou mais de uma vez também, né? Que pelo menos vai ficar uma história engraçada pra mesa de bar Sim, depois, esses perrengues. sim. Porque você tem como mostrar esses perrengues com uma boa foto. E não tem. E eu O que penso que assim, ficou desse casamento registrado? tem uma outra foto, eu sei que ela recebeu, que nas palavras desta... Qual que é o nome que ela deu? Gabi, né? Que a gente deu, na verdade, pra É ela. Gabi. Isso. Algumas fotos que a Gabi deu, eu lembro dela reclamar pra mim que não estavam muito bem, até por uma questão de luz, assim, o fotógrafo não soube mostrar. Eu não lembro, assim, qual foi a questão. Teve uma outra foto que ela conseguiu me mandar, que ela recebeu, mas não gostou de todas. Aí teve o vídeo, né, que tirar print de vídeo, você sabe como que é a qualidade disso. Sim. E o fotógrafo nunca dava resposta, nunca explicava, e ela chorou várias vezes. Ui, tá quase escapando o nome da noiva várias vezes, então vou cuidar aqui. Cuidado. Chorou várias vezes, tava bem... Mas a Gabi é uma noiva que tem muita fé. Ela vê um lado da vida, assim, de seguir em frente, de conseguir. Então, eles, por mais que tenha sido muito doloroso, eles conseguiram, né? Se recompor, tiveram outra oportunidade de fazer um ensaio de casal, né? Ai, que Então, bom. de vestido de noiva e tudo. Então, não foi exatamente o que você sugeriu de fazer um casamento, mas eles se viram de noivos mais uma vez. E essas fotos Tiveram ficaram momento. maravilhosas. Que bom. Que bom. Então, isso foi possível, mas como é você fazer tudo isso e chegar no dia e você achando que tá tudo bem, vai pro solo de mel e depois tem essa bomba, eu não sei como é reagir. Saber que cada um vai ter o seu próprio significado, os seus convidados, a sua festa, né? Pra mim seria a primeira vez que minha família estaria comigo, então eu fico me colocando no lugar da Gabi, né? Ir pra minha lua de mel achando, meu Deus, vou ter foto com meu avô, com meus primos, que eu só vejo uma vez no ano. Sim. E aí, de repente, não tem nada? Nossa, eu ia cometer crimes. Nossa, que risada é falsa. Eu acho que não tem desculpa. Eu acho que essa é uma situação que não tem desculpa nenhuma e não tem dinheiro que pague isso também. Eu acho que assim, ela pode processar esse fornecedor, ela pode ganhar causa e não tem desculpa. Quem é fornecedor precisa saber trabalhar com plano B. A gente fala muito isso na parte de... sem depender da noiva, né? Exatamente, sem depender da noiva, obviamente. A noiva... Cara, a noiva... Vamos se colocar no lugar da noiva. E você que é noiva e tá escutando agora, pense nisso toda vez que você for contratar alguma coisa. Questione mesmo os fornecedores.
Porque a noiva não precisa saber se é necessário um fotógrafo estar com 1 ou 2 profissionais nesse casamento. A noiva não precisa saber se é necessário estar com 2 ou 4 ou 3 câmeras nesse casamento. Não é obrigação da noiva ter esse conhecimento. Afinal, a noiva está contratando alguém que manja do rolê. Alguém que é profissional. Então é o profissional que tem que saber. Isso aqui foi indicado, né? Não foi nem alguém que ela catou na rua. Ela foi... Era de confiança. Mas foi indicado por alguém conhecido, ela falou, sim. né? O mais difícil foi isso. Se tivesse sido indicado por outro profissional, daí ainda daria pra cobrar, assim, pô, mas você tá me indicando gente que não... Sim. Gente, isso eu tô sem palavras. É muito difícil, porque é uma questão, assim... Bom, você sabe, né, Maria? Eu não recebi o vídeo do meu casamento até hoje, anos depois, e já relevei isso, mas eu tenho todas as fotos lindas e maravilhosas. E é muito frustrante, porque a gente cria uma expectativa. E que bom que ela contratou o vídeo, que bom que entregaram o vídeo. Porque essa expectativa de ter, de colocar na estante uma foto, de revelar. Todo aniversário de casamento, postar a fotinha, todo né? Aniversário... Não, e todo aniversário de casamento lembrar disso. Todo aniversário de casamento eles vão lembrar disso. Eu acho que não tem desculpa. Eu acho que isso é uma questão, assim, que realmente o mercado de casamentos precisa de profissionais mais qualificados. A gente tem muitos profissionais bons, mas esses profissionais bons precisam, sim, ser os profissionais que são os indicados, são os que estão ali com o nome extremamente reconhecido, são os bombados do mercado. A gente sabe que não é isso que acontece, porque nenhuma noiva merece passar por isso. Nenhuma noiva merece passar por isso, isso é muito real. Ninguém merece passar por isso. E eu, na posição de ex-noiva, que não tenho meu vídeo do casamento, já é muito frustrante, porque sim, a gente queria fazer um dia em casa, sentar no sofá, relembrar, assistir. Eu falei pra todo mundo, né? Não precisa gravar, porque a gente vai ter vídeo, então a gente não tem... Ana. Sim, a gente não tem gravação, por exemplo, dos nossos votos. Os meus músicos, que eram maravilhosos, eles não levaram ninguém pra registrar eles cantando. Eu não tenho esses registros, eu tenho foto. E a gente sabe que o vídeo faz diferença, porque o vídeo, ainda mais nos dias de hoje, o quanto a gente consome conteúdo em vídeo, o vídeo... A foto é a memória, claro que faz muita diferença, mas o vídeo, ele faz a gente lembrar com mais detalhes. Porque às vezes a gente esquece, tem coisa que a gente passa ali na hora da emoção, que a gente esquece do que aconteceu, a gente esquece de uma coisa que o noivo falou nos votos e fez eu me sentir naquela hora, e ainda bem que a gente tem os votos escritos, e todo casamento a gente troca de novo os votos, todo o aniversário de casamento, porque não tem isso. E eu sou fornecedora de casamentos, eu meio que relevei. Soube lidar com essa situação, mas eu penso assim numa noiva que nunca esteve envolvida nesse mercado antes, porque a gente que tá envolvida, a gente sabe que acontece perrengue, que acontece isso, que acontece aquilo. A gente já tá mais preparado, né? A gente vai estar mais preparado. Então, quando aconteceu e quando eu me dei conta que, assim, eu vou desistir, não vou receber mesmo, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem, mas assim, relevei mesmo, vida que segue. Eu acho que eu tava mais anestesiada, porque eu já tinha visto isso acontecer com outras pessoas. Agora, uma noiva que colocou lá 50, 60, 70, 200, 300 mil reais, sabe Deus quanto ela investiu nesse casamento, e não receber, imagina o baque que é muito triste. Eu acho que isso é uma coisa que não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu acho que nem... E não teve pedido de desculpa, mas eu acho que nem um pedido de desculpas realmente ia suprir essa tristeza, essa chateação. E tem gente que nem sabe, né, que essas coisas... Eu não sabia. Quando ela me contou, eu falei, mas a câmera foi roubada? Perdeu o cartão de memória? O que aconteceu? E ela disse, não sei. Esses dias um fornecedor me contou que ele tava fotografando e uma pessoa extremamente embriagada, bebadaça, bateu o braço nele e a câmera caiu no chão. E mesmo assim, mesmo caindo a câmera no chão, ele conseguiu recuperar tudo. Então, às vezes acontece, são coisas que podem acontecer, mas aconteceu porque ele não tinha feito backup, porque ele tinha só uma câmera, porque... Perdeu na hora. Na hora que as coisas estavam acontecendo, as fotos pararam de existir. Eu não entendo até hoje. Você não deletou sem querer, hein?
Ai, a Gabi, ela me Ela não disse, sabe. eu perguntei até, porque, assim, a Ana não sabe das histórias, mas eu sei, né, porque eu preparo aqui as coisas. E eu perguntei pra Gabi, né, retomei essa história, porque aconteceu há alguns anos já, eu falei, mas, e aí, no que deu, né? Aham. Conseguiu que alguma coisa no aconteceu? processo? Ele, em algum momento, acabou dando uma explicação, eu disse, não, amiga, até hoje, não tem, ele não explicou, e a gente conseguiu várias coisas, que eu não vou dar detalhes aqui, né? Porque senão vai ficar muito óbvio quem é. Mas perdeu assim, na hora. E era algo que, primeiro, eu não sabia que podia acontecer. Eu já trabalhava na Sim. área. E segundo, você não deveria se preocupar com isso, você sendo noiva, né? Exatamente. Não, eu conheço fornecedores, acho muito engraçado. Eu acho engraçado, assim, é engraçado, mas é trágico. Sim. É um engraçado ruim. É o haha de nervoso. Exatamente. Que assim, por exemplo, vai fazer um casamento num lugar, numa fazenda, numa chácara super distante, super perigoso, um lugar que assim, é perigoso sair 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, que pega os cartões de memória e guarda, gente, dentro das partes íntimas, assim, tipo, pra não ter, se assaltarem, se levarem o carro, leva o carro, mas não leva o casamento da pessoa, sabe? E é horrível, mas a gente vive no país, infelizmente, que esse tipo de coisa pode acontecer. Sim. E o fornecedor está colocando a noiva em primeiro lugar, que eu acho isso muito íntegro e eu acho que deve ser assim. Sim. Essa é a minha opinião e é por isso que a gente tem a Refined Company, é por isso que a Sim. gente tá aqui, inclusive, porque a gente acha que todo fornecedor deve sim levar em consideração o sonho dos casais. E eu não sei nem como finalizar hoje esse episódio, porque eu tô muito passada. Eu conheci um fotógrafo de São Paulo. Gente, fantástico. Fantástico este homem. Além dele fazer, ele me disse, Maria, não importa a hora que seja, não importa se eu tô morrendo de sono na equipe também, eu fico no casamento até terminar o backup. E aí ele tinha, sei lá, quantas câmeras, quantos cartões de memória, fazia backup de tudo. Sim. E ele contratava uma pessoa pra buscar eles no casamento, não importa em que distância eles estavam da casa deles, pra não voltarem tarde com sono pra casa, porque ele tinha medo de acontecer algum acidente, alguma coisa, e perder as coisas, perder o material. Então ele fazia questão de que até sua saúde fosse bem cuidada pra garantir. Sim. Não, quando ele me falou aquilo, eu falei, eu nem sabia. Sabe quando você nem... A gente não pensa nessas coisas. Não, porque na nossa área a gente pensa tudo que pode dar de errado ali, durante o making off, no pré-casamento. Sim. Talvez uma maquiagem que possa derreter depois. Então, puxa vida, essa pele é muito complicada. Bom, enfim, não é coisa pra agora, mas é de se preparar antes. Por exemplo, agora o casamento que eu tenho em Trancoso em junho. Eu, uma pessoa que eu já viajei antes, mas se eu não tivesse viajado, eu teria que fazer uma pesquisa. Eu acho que é assim que se deve fazer as coisas, né? Nunca viajei antes, primeira vez que eu tô viajando a trabalho, né? O que eu posso levar do meu material? Porque nem tudo dá pra levar. Exato. Eu, Maria, sei que eu não posso entrar com uma spray de cabelo Sim. na mala. Mesmo que eu despache ela. Eu vou ter que levar spray líquido, fixador, né? Mas são coisas que não é problema da noiva. Sim. É algo que eu vou fazer, eu sei que eu preciso me preparar pra isso, e ela só tem que estar bonita. Sim. Bonita, sem preocupação, com tudo durando, né? A gente que tem que se virar. Então, que fornecedores têm essa proatividade de saber pensar no pior caso possível. Uma amiga minha advogada sempre fala, pense no pior caso, o divórcio, demissão, essas coisas, pra não ficar pior depois. Sim. A mesma coisa, gente. Pensa que todo o teu material quebrou, foi destruído, queimou, sabe? O que você vai fazer? O que você faz? Como que você vai resolver? Bom, a gente tem várias histórias pra Mil. contar. Isso vão dar 1000 episódios. E algumas delas têm resolução. Que o fornecedor resolveu. A gente vai contar muitas histórias assim também. Assim, espero. Eu não quero contar só perrengue aqui. Estamos só contando perrengue. Por enquanto, os que a gente recebeu foi só perrengue, gente. Não é culpa nossa. Então, essa é a questão. Se você tem alguma história pra contar pra gente, pode mandar pra gente lá no @ por trás do sim podcast. A gente vai esperar receber sua história. Pode ficar tranquila ou tranquilo que a gente vai manter a sua privacidade, a gente troca o nome. Se você quiser sugerir um nome que você queira, pode sugerir. Porque realmente esse tipo de história é uma coisa que deixa a gente sem palavras, deixa a gente chateado. Não aconteceu com a gente, mas a gente não quer que aconteça com ninguém. E você que é noiva, leve em consideração tudo isso que a gente está trazendo para você, porque realmente é um investimento
que não vai voltar e é um investimento num sonho que você merece viver da melhor forma possível. Esse vídeo, esse podcast foi totalmente patrocinado por videomakers do Brasil. A gente tá apoiando, contratarem Nossa, é verdade. vídeo. Contratem vídeo. Nunca deixe de contratar vídeo, é verdade. Meu Deus, com certeza. Não foi patrocinado, mas se alguém quiser patrocinar, pode ficar à vontade. E, gente, então, moral da história, o barato pode sair caro. Não sei quanto que ela pagou nesse fotógrafo, mas eu acho que às vezes o barato de investir mais, de saber mais, procurar mais, não só investir em dinheiro, sabe? Investir em tempo, em pesquisar mais. Às vezes faltou isso, buscar, puxa, foi indicação, vou fechar com essa indicação, devia ter conversado com mais gente, talvez. Ou falado com a amiga que é fornecedora e pego umas indicações mais... De ver na prática, né? Acontecendo. Não, e pegar pessoas de mais confiança, talvez, né? E quem é fornecedor, como sempre, sempre vai ficar o recado aqui, que é... Proatividade, galera. Proatividade, pensa no plano B, pensa em tudo que pode acontecer e sempre lembre que os noivos vão viver isso uma vez só, você pode viver isso todo final de semana, você pode viver isso 3 vezes por semana, às vezes, tem fornecedor que trabalha muito, muito mesmo, mas aquele casal, aquele único casal que tá ali na tua frente, toda vez que você faz um casamento, eles vão viver isso uma única vez. Eles podem até casar de novo, mas nunca vai ser a mesma experiência, a mesma emoção. Então, lembre disso. Fechamos nosso podcast hoje com essa história horrenda. Mas é isso, gente. E se você que tá aí é noiva, compartilhe esse vídeo com a sua amiga noiva, que também vai casar, para ela saber que tem que investir nas pessoas certas. E você que é fornecedor, compartilha também com outros fornecedores, porque juntos a gente pode fazer do nosso mercado um mercado muito mais profissional, muito mais gostoso de se trabalhar, porque a gente tem certeza que todos os fornecedores envolvidos em cada casamento tá ali juntos pela mesma causa.